Ao ler o livro da Seiichi-no-ie, entendi que na imagem verdadeira sou filho de Deus perfeito, dotado de capacidade infinita, mas continuo fraco, sem recursos financeiros. Orientaram para ver a imagem verdadeira, mas por mais que eu visualize a minha imagem verdadeira, não consigo mudar a minha vida. É difícil passar da teoria para a prática, do conhecimento para uma habilidade, uma ferramenta. Não fica desapontado. O próprio Dr. Masaru Taniguchi levou 5 anos. A primeira revelação, depois que leu o livro do Holmes, ele recebeu por volta de 1925. E só em 1930, na final de 1929, é que ele conseguiu realmente aplicar o fundamento, o ensinamento na vida dele. Então ele diz que no final do ano de 1929 foi o final da minha antiga vida. Até então acreditava que esse homem carnal fosse eu. Vinha a figura dele, né, magro, esquelético, doentio, e ele achava que ele era um homem fraco. Via também a pequena quantia de dinheiro que tinha na carteira e julgava-se pobre. Essa era a situação. Até aquele momento ele ainda não tinha conseguido transcender o aspecto fenomênico, exatamente como foi questionado. Ao ler o livro entendi que sou filho de Deus perfeito, dotado de capacidade infinita, mas continuo fraco, né, sem recursos financeiros. Exatamente a situação que o Dr. Masaru Taniguchi vivia. Tem que transcender esse aspecto fenomênico. Então tem que entender isso, o que é transcender. Por que a pessoa tem dificuldade de transcender? Basta ver a imagem verdadeira? Então tem que entender o que é ver a imagem verdadeira. Uma voz me dizia mentalmente: este mundo é projeção da mente. No momento em que você tomar consciência da força infinita que existe dentro de si, passará a manifestar essa força. O seu Jisso, né, a imagem verdadeira, é um ser divino e eterno, dotado de potencialidade infinita. Contestei mentalmente o Dr. Masaru Taniguchi dentro do diálogo, mas isso só se diz respeito à imagem verdadeira. No aspecto fenomênico, não passo de um ser fraco, sem força, sem recurso. Quanto ao Jisso, né, quanto à imagem verdadeira, sou dotado de força e recurso. Mas no meu aspecto fenomênico, então ele contestava a afirmação da voz. Até aquele momento eu entendia que sou dotado de forças e recursos na minha imagem verdadeira. Mas no meu aspecto fenomênico, era fraco, doentio e sem dinheiro. Até aquele momento ele diz, existia 2 eu, e é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Tem o eu do Filho de Deus, eu do Jisso, eu da imagem verdadeira, e eu do aspecto fenomênico. E aí fica uma briga entre eu, o verdadeiro, e eu falso. Recebi de Deus que só existe o Jisso, a imagem verdadeira, o Filho de Deus criado à sua imagem e semelhança. Mas continuava pensando que existia o eu da imagem verdadeira e eu do aspecto fenomênico. E o corpo doentio, magro, fraco e sem dinheiro. Era óbvio, né, que se Deus disse só existe o Jisso, só existe a imagem verdadeira, o eu do aspecto fenomênico não existia. Bem óbvio, se só existe isso, o outro não pode ter. Ele indaga: como pude continuar preso a algo que não existe? Se recebeu dizendo que só existe o Jisso, a imagem verdadeira, como pude pensar que existe o outro? Como é que eu pude pensar em me libertar de alguma coisa que não existe? Isso é uma luta inútil. É como você lutar com sua sombra. Nunca você vai vencer a tua sombra. Simplesmente porque pensava que existe o que não existe. Ou seja, a ilusão, devido à ilusão. Ilusão é o pensamento invertido. Pensar que existe algo que não existe. E dominado pela ilusão, travava essa luta. Naquele momento, libertei-me da pobreza honrada, né? E da doença e de todos os problemas, das limitações que ele tinha para
poder iniciar, escrever artigo, publicar revista. Ele se libertou de todas as limitações materiais. Ele se resume: libertei-me da pobreza honrada. É muito comum ver esta forma de pensar dentro da Seitian. Dentro da Seitian, quer dizer, entre os praticantes dos ensinamentos da Seitian Noye, como se tivesse dois eus. Atualmente, depois de uma fase, o pessoal entendia que era o Jisso, nem questionava. Hoje em dia tem muito isso. É o que mais pergunto: o que eu faço para manifestar a imagem verdadeira? O que eu faço para ver a imagem verdadeira? Como se pudesse ver. Por que tem dois eus? Tem eu da imagem verdadeira e eu do aspecto fenomênico. Parece uma luta do eu que não existe com o eu que existe. É meio estranho, mas é bem isso. Como pensa que tem dois eus, quer ver o outro, o eu da imagem verdadeira. O eu do aspecto fenomênico tem uma imagem, né? Fraco, magro, gordo, sei lá, rechonchudo, e acha que ver a imagem verdadeira é ver esse eu fenomênico sorrindo, alegre, feliz. Pensa em ver a imagem do eu aspecto fenomênico feliz, perfeito, saudável, correndo, cantando, dançando, sei lá. Imagem verdadeira. Isso é tradução literária do Skandi Jisso. Ela não é imagem, não tem nenhuma imagem. E se não entender isso, nunca vai conseguir. O que é ver o Jisso? O que é ver imagem verdadeira? Imagem verdadeira é a tradução literária desses dois kanji de japonês, não é significado, como muitos pregam. Imagem verdadeira é significado do Jisso. Não tem nada a ver com significado. Não sei por que fizeram tradução literária de um nome. Seria reino de Deus, natureza búdica, Cristo eterno. Nome. Para que vai traduzir nome? Ainda mais uma tradução infeliz que leva a querer ver uma imagem. Jisso é mente de Deus, manifestação da sua mente. Isto é aquilo que Deus criou. Isso é a definição do Jisso. Quando o Dr. Massar perguntou o que é Jisso, é Deus, é mente de Deus. Aquilo que Deus criou, manifestação da sua mente. Aquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou é o homem, a sua imagem e semelhança. Mas não é uma figura. O formato físico depois foi criado por Senhor Deus usando o pó da terra. A humanidade hoje pensa que o homem é feito do pó da terra. Ou seja, pó da terra quer dizer matéria. O pó da terra tem vários elementos materiais. E acho que juntou isso tudo e, sei lá como, surgiu uma inteligência. Não sei como é que pode conceber uma coisa dessa, mas enfim. Quando fala em imagem verdadeira, tem que ver aquilo que é a imagem verdadeira da vida, ser humano, Jisso da vida. Jisso da vida é o arquétipo. O arquétipo é o modelo criado por Deus. Como fosse semente do homem. Se você pega uma semente do milho, um grão, planta, nasce a planta. Da planta do milho nascem duas espigas. Pode ser que tenha até três, mas duas espigas. Cada espiga, vamos dizer, tem 50 grãos. Então, de um grão, multiplica em 100 grãos. E se pegar aqueles 100 grãos e replantar, vai multiplicando. É isso que acontece. Imagina, Deus criou o homem, um modelo padrão, uma semente, plantou essa semente, de lá nasceu dois seres. E replantando esses dois seres, chegou aos 8 bilhões de hoje. Jisso da vida é o arquétipo, semente do homem. Se o milho, a planta não está bonito, não cresce, não é culpa da semente, é das condições. Foi plantado na época errada, não choveu, fez muito frio, muito calor, a pessoa não cuidou direito da planta, enfim. É uma semente, mas se replantar a semente, essa semente a mesma semente em outras condições vai ficar perfeito. E é isso que é ver Jisso do homem, ver esse arquétipo, modelo padrão.
Pela lei da manifestação da mente, manifesta aquilo que eu reconheço. Quando eu reconheço a minha filiação divina, a vida perfeita manifesta no mundo exterior, no meu mundo fenomênico. No meu corpo, restaura a perfeição original. Tem um modelo padrão perfeito. Quando eu mentalizo isso, quando eu reconheço isso pela lei mental, manifesta aquilo que eu reconheço, vai manifestar isso. No âmago do mundo fenomênico aparente, que tudo muda, altera, oscila, existe algo imutável. Essa é a definição do Dissô. E tem o Dissô do acontecimento. Uma coisa é nosso corpo e o que é o mundo exterior nosso. No mundo exterior também tem o Dissô. Dissô do acontecimento é ver o seu aspecto real, a verdadeira intenção por trás do fenômeno aparente, a verdadeira intenção atrás de infortúnio, de sofrimento, de dor, de tristeza. É ver aquilo que Deus escreve através de linhas tortas. Por isso que o ditado popular diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Você tem que ver a verdadeira intenção. Mas ver a verdadeira intenção você não vai ver com teus olhos, nem com tua inteligência cerebral. Você tem que ver com sabedoria. Por isso você tem que fazer meditação, buscar a sabedoria. Dai-me a sabedoria necessária para o dia de hoje. Dai-me o entendimento correto. E você vai entender o verdadeiro sentido do que está acontecendo. Vai sofrer, não vai transformar a dificuldade em sofrimento. A mente do universo sempre age no sentido de manifestar amor, vida e sabedoria. Ou seja, ela não age para castigar nem punir. Qualquer coisa é no sentido de ajudar você, melhorar você. Por isso que no ensinamento Seitian diz: veja sempre o aspecto positivo das pessoas, coisas e fatos. É uma das normas. Mas isso não é mero positivismo, ser positivo, ser alegre por ser alegre. Não é isso. Ser otimista por otimista. É porque existe Deus através. Veja sempre o lado positivo das coisas, é ver Deus em tudo. Ver o verdadeiro sentido, o verdadeiro aspecto, a verdadeira intenção daquele. Aí você vai compreender. Não é, aconteceu isso, mas eu vou imaginar o lado bom disso. Não é isso. Não é só isso. Isso é positivismo.